O mercado prova que a ordem não depende do governo. Enquanto a República das Bananas tenta controlar a verdade por força, o Instagram lança seu selo voluntário para criadores de IA, mostrando que a transparência e a confiança nascem de arranjos privados e da pressão dos consumidores, e não de burocratas. A autorregulação é a prova técnica de que a sociedade se organiza melhor sozinha, sem a necessidade do Estado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Gladys, o Gladiador, revisado e narrado por Gordinho Caipira. O Instagram iniciou os testes de uma etiqueta específica para identificar os perfis que utilizam inteligência artificial. O selo Criador de Conteúdo de IA, ou AI Creator, apresenta uma mensagem direta aos usuários que o perfil publica conteúdo que foi gerado ou modificado com IA. Note a elegância da solução, ela é opcional, manual e depende da honestidade do criador. A Meta, dona da plataforma, afirma que isso ajudaria a construir confiança com o público. Mas por que isso é importante? Porque prova que a autoridade não precisa emanar da soberania de um presidente ou de qualquer outro governo de plantão, mas da própria rede e da cadeia de suprimentos. Essa iniciativa é o que chamamos tecnicamente de Sistema Non-State Market Driven, ou NSMD. Esses sistemas ganham autoridade ao criar incentivos de mercado para que as empresas adotem práticas responsáveis. O apoio vem de produtores e consumidores que avaliam os custos e benefícios de aderir às regras. Se um criador de conteúdo usa a IA de forma enganosa e é pego, o mercado atua como um mecanismo de prestação de contas implacável. O risco reputacional é o que realmente mantém a ordem. Se uma organização adquire uma má reputação, ela simplesmente perde espaço no mercado e definha até sumir. Alguém realmente acredita que um burocrata, sentado em um gabinete em Brasília, ganhando rios de dinheiro dos pagadores de impostos, consegue ser mais eficiente na fiscalização do que milhões de consumidores atentos? O Leviatã, com sua lentidão burocrática e seus processos legislativos que parecem durar eras geológicas, jamais conseguirá acompanhar o dinamismo da tecnologia. A certificação privada, por outro lado, oferece uma agilidade decisória que o Estado desconhece. Ela pode ser revisada e adaptada rapidamente conforme o ritmo do mercado. Além disso, entidades privadas possuem um conhecimento técnico e uma expertise sobre setores específicos, que é simplesmente inexistente na administração pública. Os burocratas são generalistas, que entendem de como manter o próprio poder. Já agentes de mercado são especialistas que precisam entender do produto para sobreviver. Vejamos o caso dos selos de conduta. A autorregulação ocorre quando os próprios agentes impõem a si mesmos um elenco de comportamentos e boas práticas. Eles fazem isso por autonomia de vontade. Não há uma arma apontada para a cabeça deles, mas a compreensão de que a credibilidade e a confiança são ativos econômicos valiosos. Quando o Instagram coloca essa etiqueta à disposição, está permitindo que o criador se diferencie da concorrência. O uso de selos, símbolos ou certificados, como as normas ISO ou as certificações kosher, eleva a percepção de qualidade pelo consumidor e permite até a cobrança de um preço maior por essa garantia de integridade. A superioridade estratégica da certificação privada reside também na sua neutralidade política. Programas estatais, na nossa República das Bananas, sempre sofrem pressões às quais o governo tem interesses diretos. Se a mula de 9 cascos decide que a indústria é a campeã nacional, a fiscalização sobre ela milagrosamente se torna cega. Já entidades privadas independentes carecem dessas pressões políticas, exercendo um julgamento muito mais neutro e justo. Organizações sem fins lucrativos, por exemplo, conseguem manter níveis de integridade que nenhum ministério jamais sonhou alcançar, evitando conflitos de interesse que matariam a confiança no selo. Historicamente, o comércio internacional já nos mostrou o caminho através da Lex Mercatoria. Era um direito criado pelos próprios comerciantes, fundamentado na autonomia da vontade e nos usos e costumes, sem qualquer participação do Estado. Se houvesse uma disputa, ela era resolvida por arbitragem comercial, que é muito mais rápida e tecnicamente superior aos tribunais estatais lentos e caros. Por que abrimos mão disso para entregar o poder de decidir nossas vidas a juízes que muitas vezes sequer entendem como funciona um algoritmo?
O custo dessa fome por controle do Leviatã é sempre repassado para o pobre. A regulação estatal cria barreiras, aumenta impostos e encarece tudo, enquanto a autorregulação privada internaliza esses custos de fiscalização e supervisão. São os próprios agentes interessados que pagam pelo sistema, aliviando o peso sobre o Estado, embora, para os políticos, isso seja um problema, já que perdem o controle sobre o fluxo da influência e do dinheiro. A certificação privada reduz a assimetria de informação entre quem produz e quem consome de forma muito mais rigorosa, garantindo compliance por meio de auditorias independentes, feitas por terceiros. No caso específico da IA no Instagram, a Meta admite que ainda enfrenta desafios técnicos para detectar automaticamente conteúdos gerados por máquinas de forma 100% confiável. Por isso, o sistema, nessa fase, depende da honestidade. Alguém poderia dizer que isso é uma falha, mas eu pergunto, a alternativa seria o quê? Uma lei draconiana que desse ao Estado o poder de vasculhar cada arquivo privado de cada cidadão? O mercado resolve isso com o tempo. Se um perfil for identificado como mentiroso pela comunidade, sofrerá boicotes e pressão social, sendo forçado a adotar padrões mais rigorosos de responsabilidade se quiser continuar lucrando. Sistemas como esse não nascem perfeitos, mas vão se aprimorando conforme o passar do tempo e o entendimento dos seus clientes e usuários sobre a necessidade dos selos de certificação. O que os defensores do controle estatal não admitem é que a pressão dos consumidores conscientes é muito mais potente do que qualquer multa aplicada por um fiscal. As empresas tremem diante de um boicote organizado, mas riem de multas que podem ser contestadas por décadas no sistema jurídico ineficiente do Estado. Ou então simplesmente paga, caso a entidade seja grande o suficiente para arcar com qualquer valor de indenização. A autorregulação é, portanto, um exercício puro de liberdade individual e responsabilidade coletiva. É preciso entender que o Estado tem segundas intenções em cada tentativa de regulamentar a vida digital, já que sempre está sedento por poder e controle. O sinal enviado pelas iniciativas privadas é evidente. Nós não precisamos de tutores. Conseguimos criar nossos próprios mini-sistemas legais ou governos coletivos que operam com uma eficiência que o setor público jamais conseguirá replicar. A autoridade baseada no mercado é legítima porque é voluntária. No fim, a existência de mecanismos como auditorias independentes e selos de transparência mostra que a sociedade organizada sempre consegue se resolver sozinha. O recurso do Instagram ainda está em fase de testes e pode sofrer alterações, mas a base filosófica está lá. Se o criador decide não usar o selo, ele corre o risco de ser visto como pouco transparente e perder sua maior moeda de troca, a credibilidade. Não há punição formal, não há suspensão de conta imediata, mas há a consequência inevitável do mercado. Enquanto isso, os burocratas continuarão tentando nos convencer de que somos crianças incapazes de distinguir o real do artificial sem o auxílio de um carimbo oficial. Eles ignoram que a flexibilidade das normas privadas permite que elas sejam adaptadas com uma agilidade que o processo legislativo estatal simplesmente não possui. Eles ignoram que a expertise técnica está nas mãos de quem produz e não de quem apenas tributa. A conclusão inescapável é que o mercado é o único regulador legítimo e eficiente. Ele não se baseia na força, mas na cooperação. Ele não se baseia em ameaças, mas em incentivos. O selo de IA é apenas a ponta do iceberg de um mundo onde a centralização estatal se torna cada vez mais obsoleta e patética. Aqueles que ainda clamam por intervenção estatal em processos de transparência e certificação estão apenas assinando um atestado de ignorância sobre como a economia e a sociedade realmente funcionam. O Leviatã é um gigante de pés de barro que tenta desesperadamente manter a relevância em um mundo que já aprendeu a caminhar sem ele. Transparência não se faz a partir de uma ordem vinda de cima, mas de um acordo entre quem oferece e quem consome. E se o Estado insiste em se meter, é apenas para garantir que o Estado possa tirar uma fatia do bolo e silenciar quem não reza pela sua cartilha. O mercado livre e soberano é a única defesa que nos resta contra a sede de controle dos poderosos. O que aprendemos com a autorregulação privada é que quanto menos Estado, mais ordem, mais eficiência e principalmente mais liberdade. O Estado não passa de um teatro para manter os privilégios de quem vive às custas do esforço alheio.
Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!